Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos, como primeira leitura, o trecho do livro do Eclesiastes e estamos ouvindo mais uma vez as lamentações desse nosso escritor melancólico depressivo, né? Todo mundo está vendo que ele é um melancólico depressivo, coitadinho. Não tinha perspectiva sobrenatural. Então, a única coisa que lhe restava era este mundo. Então ele se entregou à melancolia. Nós ouvimos ontem o trecho, o primeiro capítulo do livro do Eclesiastes, e hoje estamos já no capítulo 3, apenas para que nós contextualizemos e tenhamos uma ideia mais aprofundada. Então, o nosso autor, ele olha para todas as coisas e vê que ele caminha para a morte. Ele vai morrer. Ele vai morrer. E tudo aquilo que ele construiu, ele vai deixar. E tudo aquilo que ele alcançou, ele vai perder. E todas aquelas pessoas que ele amou, ele vai, de alguma maneira, abandonar. Então isso enche o coração dele de tristeza. Por quê? Porque ele é um ser para a morte. A morte, para ele, é a última palavra da sua existência. Então ele quer dar um sentido para a vida dele. Por quê? Porque já que ele vai morrer, já que não tem nada depois desta vida, então o que é que eu vou fazer para que a minha vida valha a pena? É essa a pergunta do Eclesiastes. O que eu devo fazer para que a minha vida tenha um significado? Então, ele primeiramente tenta dar significado à sua vida por meio da busca da sabedoria. Se vocês pegarem no capítulo 1 e 2, vocês vão encontrar trechos em que ele diz: então eu busquei a sabedoria, eu busquei aprender, eu busquei ser um homem inteligente, um homem sábio. E ele disse: mas depois eu vi que tudo isso é vaidade. Lembra a vaidade? Isto é vão, não tem consistência, é vazio. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 16. E pensei comigo mesmo: aqui estou eu, com tanta sabedoria acumulada, mais do que os meus predecessores em Jerusalém. Era um homem muito sábio. Minha mente alcançou sabedoria e muito saber. E à força de trabalho, compreendi que a sabedoria e o saber são loucura e insensatez. Isto é, o homem passou a vida inteira trabalhando, procurando o saber. E depois ele se entrega à melancolia e à depressão, porque se a gente não tem uma perspectiva, meus santos, sobrenatural, este mundo não nos satisfaz. Nem as coisas boas que este mundo tem. Se você não tem uma perspectiva sobrenatural do céu, se a sua vida é simplesmente isso aqui é apenas aperitivo. Não é a refeição principal. Se não existe algo depois, isso aqui é de se entregar ao desespero. Então ele diz: então compreendi, e à força de tanto trabalho, compreendi que a sabedoria e o saber são loucura e insensatez. Então compreendi que também isso é caça de vento. A expressão que a Bíblia do Peregrino usa é essa: caçar vento. Imagine que coisa mais insensata, que coisa mais vazia, caçar vento. Ninguém consegue. Isso é caçar vento. Pois em mais sabedoria, mais pesar. E aumentando o saber, aumenta o sofrer. Então, está claro aqui que ele é pessimista ao extremo. Então ele diz: não tem sabedoria. Eu vou agora buscar felicidade no prazer. Comer e beber. Porque amanhã eu morrerei mesmo. Então eu vou procurar aproveitar esta vida. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 3. Explorei atentamente,
guiado por minha mente com destreza. Tratei meu corpo com vinho, entreguei-me à frivolidade, para averiguar como poderá o homem sob o céu desfrutar os dias contados de sua vida. Isto é, só bebia vinho, vinho aqui como simbolizando a bebida do prazer. Então, dei vinho ao meu corpo e tratei-o com frivolidade, para encontrar a felicidade. Mas, aí diz no versículo 10, tudo que os meus olhos me pediam, eu lhes concedia. Nenhuma alegria recusei ao meu coração. Mas tudo isso foi vaidade. Isto é, ele se deu a si mesmo tudo aquilo que ele desejou. Mas mesmo assim ele não encontrou felicidade. Por quê? Porque, meus santos, o nosso coração tem fome de algo sobrenatural. As coisas deste mundo, inclusive as coisas lícitas, elas podem nos dar uma pequena alegria. Mas se você abandona as realidades espirituais, a perspectiva sobrenatural para a sua vida, não tem coisa criada, não tem pessoa, gente que consiga preencher o nosso coração. Não tem filho, não tem marido, não tem esposa, não tem pai, não tem namorado, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem saúde, não tem beleza. Se você não tem uma perspectiva sobrenatural, você tendo tudo isso, mesmo assim, o seu coração vai experimentar aquele vazio, aquele sem sentido, porque você achará que ou você tem pouco ou tem muito, mas você não tem o que o satisfaz. E era isso o que ele experimentava. Então, como ele viu que tudo isso era vaidade, era vão, era caça de vento, então ele disse, não, eu vou então buscar a sabedoria, isto é, o sentido da minha vida está na riqueza. Eu vou trabalhar, eu vou ter dinheiro, eu vou construir muita coisa, fiz obras magníficas, construí palácios. Versículo 4, Eclesiastes, capítulo 2, versículo 4. Fiz obras magníficas, construí palácios para mim, plantei vinhedos, fiz pomares e parques, e plantei todo tipo de árvores frutíferas, fiz reservatórios para regar o solo fértil, adquiri escravos e escravas, tinha servos que possuíam rebanhos de vacas e ovelhas. E aqui ele vai elencando todos os bens que ele conseguiu alcançar e as coisas grandes que ele conseguiu construir. E ele diz, mas tudo isso foi vão, foi vaidade, foi como caçar o vento. Ele diz, depois de tudo isso, examinei todas as obras de minhas mãos e a fadiga que me custou realizá-las. Depois que ele fez, que ele construiu tudo isso, que ele alcançou todos esses bens, ele diz, eu olhei então para tudo isso, lembrei o cansaço que tudo isso me deu para alcançar. Vejam aqui, a tristeza interior desse homem. Vi tudo isso, o desânimo tomou conta do meu coração e vi que tudo resultou vaidade e caça de vento, nada se aproveita debaixo do sol. Pois bem, é esse o contexto que nos introduz então na primeira leitura de hoje. Vem, ele então analisa, ele olha a vida e vê que a vida é instável, que nada é para sempre neste mundo. Como o nosso coração, lembra que eu falei aqui, o nosso coração foi feito para Deus. O nosso coração foi feito para as coisas eternas, de modo que se nós privamos o nosso coração de Deus, e quando nós olhamos a instabilidade das coisas neste mundo, e se nós não temos onde repousar o coração, nós desanimamos. Deixa eu dizer de uma maneira mais explicada. Nós fomos criados para as coisas eternas. Quando nós olhamos para o mundo, tudo é passageiro.
Ora, mas se nós temos uma perspectiva sobrenatural, se nós temos fé, nós vemos que neste mundo tudo é passageiro, mas nós não deprimimos, porque sabemos que o eterno, o que não passa, nos espera. Existe algo reservado para nós. Mas, se nós não temos perspectiva sobrenatural, se nós não esperamos nada além desta vida, quando nós observamos este mundo e vemos que tudo é passageiro, inclusive nós, a depressão, o desânimo, a melancolia entra na nossa alma. E é exatamente isso o que a primeira leitura de hoje diz. Ele olha tudo e diz: tem tempo para nascer, isto é, a gente nasce, a gente morre, a gente planta, a gente colhe, a gente deixa morrer e a gente salva, isto é, tudo passa. Existem coisas que devem morrer, outras que devem nascer. Derrubamos umas coisas, construímos outras, choramos e rimos, isto é, não estamos sempre felizes. Depois da alegria vem a tristeza, depois da tristeza às vezes vem a alegria. E tudo é tão instável nesse mundo. Nós falamos, calamos, nós amamos, odiamos, guerreamos e vem paz. Então ele se angustia com tudo isso, por quê? Porque ele não vê sentido em todas essas realidades. E enquanto então eu preparava esta homilia, me veio à mente, a lembrança, o texto do catecismo, que fala a respeito da providência. Qual era também o problema de fundo do autor do livro do Eclesiastes? É que ele não via sentido em nada. Qual era também o problema de fundo do autor do livro do Eclesiastes? É que ele não via sentido em nada. Ele olhava a realidade, o coração dele já estava desanimado, porque ele não encontrou felicidade em nada. Não deu sentido à própria vida. E quando ele olhava para as coisas fora dele, ele também não via sentido. Ele via apenas uma instabilidade, isto é, uma inconstância. As coisas tristes que lhe aconteciam, as desgraças que lhe acontecia, a velhice que se aproximava, e ele era tentado então a não ver sentido em nada dessas realidades. É uma postura tão diferente para nós que cremos na divina providência. Meus irmãos, somos chamados hoje então, a partir desta leitura, nós renovarmos a nossa fé na divina providência. Isto é, nada é sem sentido para nós neste mundo. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Sejam a guerra ou a paz, a morte ou a vida, o nascimento e o enterro, as alegrias e as tristezas, os sorrisos e os choros, tudo na nossa vida, se nós nos colocarmos debaixo da proteção de Deus, se nós procurarmos amar a Deus, tudo, e aqui, meus santos, tudo significa tudo. Serei bem pleonástico, serei bem repetitivo. Tudo, qualquer realidade que você pensar na sua vida, se você procura amar a Deus e confiando no amor de Deus, você diz, mas tudo isso concorrerá para um bem maior. A leitura de hoje termina com o autor dizendo que tudo ele fez formoso em sua ocasião, mas o homem não abrange as obras que Deus fez desde o princípio, mas o homem não compreende o significado das obras de Deus. Pois bem, nós também muitas vezes não compreendemos, mas nós dizemos, iluminados pela nossa fé, mas eu creio que tudo tem um significado. No catecismo, quando vai falar sobre a providência, coloca duas frases, uma de Santa Catarina de Sena e uma de São Tomás More. Santa Catarina de Sena que diz, abre aspas, aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece,
Tudo procede do amor. Tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Seja a morte ou a vida, seja quando nós alcançamos uma graça, ou quando nós não alcançamos aquilo que nós a Ele pedimos, seja quando algo de muito bom nos acontece, ou algo que a nossa vista é muito triste e nos acontece. Pois bem, qualquer realidade dessa, nós cremos o quê? Que como Deus é bom, Deus é providente, e Deus intervém na história, tudo isso concorre para o bem dos que amam a Deus. Isso traz paz para o nosso coração. Inquieto estava o coração aqui do Eclesiastes, porque a sua concepção de Deus era uma concepção deísta, isto é, que Deus tinha criado o mundo e deixado o mundo de alguma maneira à sua própria sorte, enquanto nós cremos no Deus providente. Deus criou o mundo e continua sustentando o mundo com a sua bondade, e continua guiando o mundo com o seu amor misericordioso. Divina providência, providenciai, a gente gosta de repetir. Pois bem, divina providência é o amor de Deus. Amor de Deus, providenciai, fazei com que tudo concorra para a salvação da minha alma, tudo concorra para um bem maior e para a tua glória. São Tomás More, preso na Torre de Londres, que seria morto, que estava com a sua família passando por... Entenda, não é alguém do alto de um púlpito, sem passar por grandes problemas, por problema nenhum, falando da divina providência. Está certo, mas não tem muito mérito nisso. Estou falando aqui, agora, de São Tomás More, preso, sofrendo, passando fome, frio e calor, dependendo das estações, com a família passando fome lá fora, com a esposa dizendo para ele: renuncia, concorda com o rei, e aí você vai ter todos os privilégios novamente. Está ali Tomás More sofrendo e dizendo: não, vou morrer pela minha fé. E diz, pouco antes de seu martírio, estou aqui no número 313 do Catecismo, pouco antes de seu martírio, consola sua filha, abre aspas, filha, não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo o que Ele quer, por pior que nos possa parecer, é sempre o que há de melhor para nós. Tudo o que Deus quer, nada acontece sem que tenha permissão de Deus. E o que Deus quer, por mais que nos pareça mal, ou por mais que nos doa na nossa existência, é sempre o melhor para nós. Percebe, meus santos, o que é crer na providência e no amor de Deus? Porque ou nós nos agarramos àquilo que nos foi revelado, ou nós deixamos que o desânimo, a melancolia, o azedume tomem conta do nosso coração, porque nós iremos interpretar os acontecimentos da vida como sem sentido. Nós iremos interpretar esta vida como sorte. Então, uns têm mais sorte, outros têm menos sorte, quando ao contrário nós somos chamados a crer naquilo que Jesus nos revelou, que nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem que tenha permissão de Deus. Divina providência, providenciai. Por fim, meus santos, queria ter mais tempo para falar bem muito hoje, estou até animado, mas já está na hora de terminar. Por fim, eu convido vocês nós estamos rezando a missa votiva de Nossa Senhora do Rosário. Estamos a 9 dias da festa de Nossa Senhora do Rosário, que vai cair, né, no domingo das nossas eleições. Então vamos rezar, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora do Rosário, que teve uma participação tão importante na história, na batalha de Lepanto, quando os muçulmanos estavam invadindo a Europa
Estava tudo previsto de que eles invadiriam mesmo e destruiriam a fé cristã. E Nossa Senhora veio em socorro e alcançou esta vitória. Peçamos a Nossa Senhora que a vitória aconteça no nosso país segundo o coração do seu Filho. Peçamos a Nossa Senhora que o melhor aconteça para o nosso país. Então vamos acreditar que Deus age na história. A palavra de Deus isso nos ensina, então vamos rezar. Pedir que a divina providência providencie. Pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, para que no dia 7 de outubro, no dia de Nossa Senhora do Rosário, nós possamos cantar os nossos louvores e agradecer a Deus, crendo que quando esperamos em Deus, independentemente do resultado, nós cremos que tudo concorrerá para o nosso bem. Mas isso não significa, meus santos, são duas realidades e com isso termino. Nós dizemos, isso é fé, independente do resultado, cremos que Deus guia a sua história, mas isso não significa que nós possamos ser irresponsáveis e dizer, se é assim, então que qualquer um que ganhar será bom, porque Deus providenciará. Não. Deus me deu inteligência para que eu haja segundo a minha inteligência. Então vejam, um católico, ele tem os critérios em quem ele pode votar. Um católico não vota em candidatos a favor do aborto. Isto é um critério claríssimo. Um católico não vota num candidato a favor de uma agenda de ideologia de gênero que quer ensinar às nossas crianças que elas podem escolher o que elas querem ser, meninos ou meninas, e obrigar os pais a ou ensinar ou a ficarem calados diante desta realidade ensinada nas escolas. Então, um católico, é óbvio que ele não pode votar num candidato a favor. Estou dando aqui apenas duas realidades. Dou até mais uma. Um católico não pode votar num candidato ou numa candidata que se digam a favor da legalização das drogas. Então, por favor, ponham o tico e teco para funcionar. Vejam, eu não preciso e não posso e não devo dizer nome de candidato algum na Santa Missa. Mas vocês, pelo amor de Deus, conversem entre vocês, peçam conselhos, porque é obrigação nossa, guiado pela inteligência, iluminado pela graça de Deus, fazer boas escolhas para o bem do nosso país. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Só mais uma coisa, que é um conselho. Aqueles que puderem, durante esta novena, em honra a Nossa Senhora do Rosário, rezar um terço todos os dias, em honra a Nossa Senhora e em favor do nosso país. Vamos fazer todos os dias, rezar o terço e entregar o nosso país nas mãos da nossa mãe, para que aquilo que venha nos acontecer, venha das mãos de nosso Senhor. Amém.